It's 1918. For 4 terrible years, more than 40 countries have been mired in the bloodshed of the biggest conflict so far known to man. There's still a lot of unexploded First World War explosives right in there, so you can't walk across there now. Não houve uma descoberta tão significativa da Grande Guerra na França desde os anos 70. Mais de 270 soldados alemães que morreram as mortes mais excruciantes imagináveis permaneceram na floresta em um cume não muito longe da cidade de Reims por mais de um século. Eles haviam sido esquecidos no caos da guerra, e sua localização exata permaneceu um mistério. Um mistério que as autoridades francesas e alemãs não estavam ansiosas para investigar. Entretanto, devido aos esforços de uma equipe de pais e filhos de historiadores locais, foi descoberta a entrada do túnel de Winterberg na frente de batalha de Camin des Dames. No vídeo de hoje, vamos explorar como este túnel foi finalmente descoberto, bem como estas tropas morreram da maneira mais horripilante possível. Durante a Primeira Guerra Mundial, após a Primeira Batalha do Marne, os aliados perseguiram os alemães em retiro através do Camin des Dames. As forças alemãs estabeleceram um reduto no Alto do Norte e o mantiveram por um período de 2 anos. Em 4 de maio de 1917, o exército francês iniciou uma barragem de artilharia que visava as 2 entradas do túnel. Ao mesmo tempo, lançaram um balão de observação a fim de adquirir uma vista da encosta que se dirigia para o norte. Para variar, eles tinham uma precisão impressionante. Um projétil que estava sendo disparado de uma arma naval atingiu a entrada, o que resultou em explosões adicionais causadas pelas munições que estavam sendo armazenadas ali e enviou uma nuvem de gases pungentes para o poço. A saída foi bloqueada por outro projétil. No interior, as tropas das 10ª e 11ª Companhias do 111º Regimento de Reservas se encontravam em uma situação desesperadora. Durante os 6 dias seguintes, à medida que o oxigênio se esgotava, cada um deles sufocou até a morte ou cometeu suicídio. Alguns deles imploraram aos seus companheiros para atirar neles. Em uma virada milagrosa dos acontecimentos, 3 soldados conseguiram aguentar por tempo suficiente para serem resgatados um dia antes que os franceses desistissem da crista. Carl Fisser, um deles, escreveu um relato que foi mais tarde incluído na história do regimento. Todos estavam pedindo água, mas foi em vão. A morte riu deles e a morte ficou de guarda na barricada para que ninguém pudesse escapar. Uns se apressavam em resgatar, outros em buscar água. Um camarada deitou-se no chão ao meu lado e torceu com uma voz quebrada para que alguém carregasse sua pistola por ele. Após a conquista francesa do cume, a área ao redor teria sido uma visão de destruição e caos inimagináveis. Eles não se deram ao trabalho de cavar o túnel, porque fazer isso não teria sido uma prioridade alta. Em um empurrão posterior, os alemães conseguiram retomar o Chemin des Dames. No entanto, naquele momento da batalha, eles também não conseguiram procurar por nenhum resquício. Quando a guerra terminou, ninguém podia dizer com certeza onde o túnel Winterberg tinha realmente estado. No final da guerra, as vítimas dentro não eram francesas, portanto foi tomada a decisão de deixá-las onde estavam. Ao longo da frente ocidental, ainda há inúmeros outros corpos que não foram encontrados. Os buracos do casco foram substituídos por simples ondulações no solo, e a floresta voltou a crescer sobre eles. O local hoje é popular para passear com cães, mas um homem local de nome de Alain Malinovski não conseguiu tirar a imagem do túnel da sua cabeça. Ele estava lá fora, no cume de um desses locais. Durante os anos 90, enquanto trabalhava no metrô de Paris, ele comutava todos os dias para a cidade de Paris e, em seu tempo livre, visitava os arquivos militares localizados no Château de Vincennes. Ele passou 15 anos coletando informações, incluindo descrições, mapas e transcrições de interrogatórios de prisioneiros. No entanto, seus esforços foram infrutíferos. Um bombardeio tinha causado tantos danos à paisagem que era impossível estabelecer quaisquer comparações significativas. Mas então, em 2009, ele encontrou um mapa moderno que mostrava não apenas o túnel, mas também uma junção de 2 caminhos que haviam sobrevivido até os dias de hoje. Depois de calcular meticulosamente o ângulo e a distância, ele chegou ao local que era um pouco mais que uma mancha aleatória de mata na época. Eu o senti. Eu sabia que estava perto. Eu sabia que o túnel estava ali em algum lugar abaixo dos meus pés, disse Alain Malinovski ao Le Monde. Nada aconteceu durante os 10 anos. Ele relatou a sua descoberta às autoridades, mas elas optaram por não investigar mais. Isso poderia ter sido porque eles não acreditaram nele ou porque não quiseram investigar uma vala comum de uma batalha. Seu filho, Pierre Malinovski, agora com 34 anos de idade, e um ex-soldado renegado que trabalhou para Jean-Marie Le Pen no passado e que agora dirige uma fundação em Moscou que se dedica a rastrear mortos de guerra da era napoleônica e de outras eras,
entrou na história neste momento. Pierre, frustrado pela falta de clareza fornecida pelas autoridades, tomou a decisão de abrir pessoalmente o túnel a fim de pressionar os governos da França e da Alemanha. Mesmo sabendo que estava infringindo a lei ao fazer isso, ele acreditava que isso se justificava. Em meados do mês de janeiro do ano anterior, sob sua direção, um grupo de pessoas levou uma escavadeira hidráulica até o local que seu pai havia localizado. Eles cavaram uma distância de 4 metros e os itens descobertos mostraram que estavam de fato na entrada do túnel. Havia um sino que era usado para soar o alarme, centenas de máscaras de gás, trilhos para transporte de munições, 2 metralhadoras, uma espingarda, baionetas e os restos de 2 corpos foram encontrados lá. Pierre Malinovski então preencheu o buraco, deixando ele tão anônimo quanto ele o encontrou e disse às autoridades. Ele foi ao público 10 meses depois, insatisfeito com a lentidão da resposta oficial, e contou a história ao Le Monde. É seguro supor que Pierre Malinovski não é bem visto nos estabelecimentos arqueológicos e históricos. Eles acreditam que ele tenha feito mais do que simplesmente infringir a lei. Sem qualquer autoridade própria e ignorando o argumento de que os mortos devem ser enterrados onde estão, ele também torceu o braço do governo, empurrando-o para abrir ou guardar o túnel. E ao servir de exemplo, ele mesmo inspirou outros a conduzirem suas próprias escavações por conta própria, a maioria das quais será feita por razões estritamente monetárias. A relutância do governo em conduzir uma investigação é óbvia. Em entrevista à rádio alemã, Diane Temple Barnett, porta-voz da Comissão Alemã de Graves de Guerra, VDK, disse: "Para ser honesta, não estamos muito entusiasmados com a descoberta. Na verdade, achamos tudo isso muito infeliz. Entretanto, é difícil ver a comissão do Commonwealth War Graves tomar uma posição semelhante se os corpos de 270 tropas britânicas fossem descobertos. Só que a Primeira Guerra Mundial é frequentemente descrita na Alemanha como sua guerra esquecida. A história do túnel, porém, não é incomum nesta região da França. Jean-Pierre Laparra é o prefeito de uma pequena aldeia com exatamente 0 habitantes. A vila de Fleury-de-Vent-d'Ouamont, a 90 minutos de carro da cidade de Reims, que está a 128 km de distância, foi completamente destruída entre 23 de junho e 18 de agosto de 1916, quando bombas arrasaram as casas e mataram 80 mil soldados. Laparra ainda tem o mesmo trabalho que qualquer outro prefeito francês de cuidar e manter a herança da vila que seus ancestrais ajudaram a construir, e ele fez isso enquanto caminhava pelas crateras da mata próxima. Os visitantes de hoje podem se espantar com a quantidade de explosivos que ainda não explodiram, que estão sob seus pés, ou com a ideia de que ainda estão caminhando acima dos ossos de 10 mil homens que morreram tragicamente enquanto procuravam abrigo entre as árvores. Quanto ao túnel de Wittenberg, ainda se trata de determinar o que fazer com os corpos dos soldados falecidos. Os corpos devem ser içados e enterrados em um cemitério de guerra alemão? Deve ser feita uma extensa escavação arqueológica? Deveria haver um museu para lembrar as pessoas que morreram? Estão sendo feitos esforços para rastrear os restos mortais e identificar os militares. Este regimento, o 11º, recrutou tropas na região de Baden dos Alpes Suabos, com 9 membros identificados até o momento. Se eu puder ajudar apenas uma família a localizar um antepassado que morreu no túnel, terá valido a pena, diz Mark Burnett, um genealogista e pesquisador da Grande Guerra. O que eu espero é que os corpos possam ser trazidos para fora e identificados. Então o que seria apropriado é que eles deixem esta tumba fria e sinistra e sejam enterrados juntos com seus companheiros. Foi o que aconteceu com mais de 400 soldados alemães que foram encontrados em 1973, tendo morrido em um túnel semelhante no Mont Cornillet a leste de Reims. Para Pierre Malinovski, é responsabilidade de todos honrar os homens. Ele não permitiu que eles fossem fotografados e nada saiu do local. Ele disse: "Estes eram agricultores, cabeleireiros e bancários que vieram de boa vontade para lutar nesta guerra, e depois morreram de uma forma que não podemos começar a compreender. Haverá fotografias e cartas que eles escreveram em seus momentos de morte para suas mães, pais e esposas, porque eles terão esperado que seus corpos fossem encontrados em breve." Ele é escrupuloso em seu respeito pelos restos mortais humanos. Vamos ouvir o que você pensa sobre este relato trágico nos comentários abaixo.